noite, povo de Deus, boa noite, Canção Nova, boa noite, família Betânia. Viva o coração de Jesus! Viva! Viva o coração de Jesus pelo coração de Maria. E hoje, nessa noite tão bonita, queremos rezar, pedir a intercessão do nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo, Jesus Cristo em Betânia. Nossa vida quer mudar. Eu quero convidar você que está aqui no rincão, meu Senhor, mas você que está em casa, se volte para quem está ao teu lado, dê um grande abraço, diga: meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo, a tua vida quer mudar. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã, e diz: olha, Jesus Cristo quer fazer uma obra nova na tua vida. Vamos cantar. Diz: meu irmão, vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia. Nossa, canta, Padre Érico. Meu irmão, vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia. Só as vozes bem alto. Ó, meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia. Nossa vida quer mudar. Ó, meu irmão, vem cantar Jesus Cristo em Betânia. Força! Ó, meu irmão, eu digo: vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia. Nossa vida quer mudar. Ó, meu irmão, eu digo: vem cantar comigo, Jesus Cristo em Betânia. Nossa vida quer mudar. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus! Viva o nosso Deus. A esse Deus que nos ama, esse Deus que nos ama com amor eterno. Boa noite, Natan. Boa noite, poderoso Deus. Boa noite, Padre Elton. Que prazer estar aqui com você nessa noite. Que grande graça, viu? Amém. Olha, o poderoso Deus veio lá de São João Batista, Verdade. Santa Catarina, ministério que sempre nos ajuda lá na Casa Mãe, na comunidade Betânia. É uma grande graça estarmos juntos na noite de hoje. Obrigado pela disponibilidade e a parceria de vocês de sempre. O nosso coração se enche de alegria de estar aqui nessa terra, né? Nessa geografia espiritual que é a Canção Nova, onde tantos e tantos carismas nascem, e a gente está aqui para celebrar aquilo que nasceu no coração do Padre Léo, né? Então, Nesse chão onde o Padre Monsenhor Jonas, onde Verdade. o Padre Léo pisou, né? Pisaram, e aqui quantas graças foram derramadas, quantas bênçãos, quantas famílias restauradas, e nesse rincão, quantas lágrimas, né, já visitaram esse rincão, quantas lágrimas já molharam esse rincão, porque foram tocados pelo amor misericordioso do Senhor. E hoje nós estamos aqui para poder celebrar a vida, celebrar a misericórdia, celebrar o nosso Deus que nos ama com amor eterno. E para que essa noite seja realmente especial, eu quero convidar você a comigo voltar o nosso coração ao coração de Deus. Nós estamos juntos, estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Põe a mão no teu coração. E que essa noite seja uma noite realmente de cura, que seja uma noite de bênção, que seja uma noite de louvor, que seja uma noite de ressurreição. Outro dia eu estava ouvindo o Padre Léo e no carro, eu costumo andar muito de carro por causa das missões que eu tenho, no Cerco de Jericó, pregação de retiro, encontros, tantos outros. E eu de vez em quando coloco o Padre Léo para ouvir uma pregação dele, e ele dizia assim, que num dia ele convidou as pessoas para louvarem a Deus numa Santa Eucaristia, que ele estava presidindo, e ele disse: agora todos juntos vamos nos levantar e louvar a Deus. E diz que naquele dia, 2 cadeirantes que estavam lá sentados, sim, no impulso do convite do Padre Léo, de poder louvar a Deus, eles se levantaram e começaram a louvar a Deus, e lá alcançaram uma grande graça. Por quê? Quando nós olhamos para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e a fé que eles nos transmitem, nos inspiram a viver a nossa fé, milagres acontecem. Por isso nós queremos pedir o Espírito Santo na noite de hoje, para que olhando para a vida do Monsenhor, olhando para a vida do Padre Léo, nós possamos ser inspirados a vivermos uma fé autêntica, uma fé de verdade, uma fé realmente que converta o nosso coração, e quem permite isso é o Espírito Santo. Por isso, com os teus olhos fechados, a mão no coração, vai dizendo: Espírito Santo, na noite de hoje, eu te dou liberdade, eu te dou permissão, Espírito Santo, para agires no meu coração.
Espírito Santo, hoje eu quero louvar, hoje eu quero bendizer, hoje eu quero exaltar o teu sagrado coração que derrama inúmeras bênçãos com sua misericórdia, derrama inúmeras bênçãos do lado que foi transpassado pela água e pelo sangue que jorram desse coração transpassado, nos lavam do nosso pecado, mas também nos preenchem de dons, de graça, de bênção de Deus, nos curam, nos liberta. Por isso, envia, Senhor, hoje, envia o teu Espírito, porque nós queremos ser batizados mais uma vez, renovados mais uma vez, e queremos clamar: envia, Senhor, envia o teu Espírito Santo, porque o nosso coração está sedento, nosso coração está necessitado, e nós sabemos que o Espírito é água viva que sacia o nosso ser, o Espírito é água viva que sacia o nosso interior. Por isso, como tantas vezes cantou o Padre Léo, como tantas vezes cantou o Padre Jonas, Monsenhor Jonas, aqui nesse rincão, nós vamos cantar essa mesma canção, pedindo hoje: vem Espírito Santo e batiza-nos no Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Pede com o coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levante a sua mão lá em cima e peça: vem, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Peça: vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Meu irmão, estenda a sua mão para quem está do seu lado, põe a mão no ombro, peça licença, diga: ó, eu quero rezar por você agora, eu quero pedir o Espírito Santo sobre a tua vida, eu quero pedir o Espírito Santo para que ele possa vir e preencher o teu coração, e o teu coração que está sedento seja pleno hoje, saciado da água viva do Espírito Santo. O Senhor, quando encontrou a samaritana naquele poço, disse: olha, essa água que você veio tirar aqui do poço, você vai ter que tirar muitas outras vezes, essa vai te dar sede de novo, mas a água que eu der, tu não terás mais sede, porque a água viva é a água que vem do Espírito. E diga: Espírito Santo, água viva, preenche o coração desse meu irmão, água viva, preenche o coração dessa minha irmã, batiza mais uma vez e cura hoje o coração das feridas que ainda estão abertas. Sim, Senhor, nós pedimos, envia o teu Espírito Santo para poder lavar de todo o pecado, para poder lavar de tudo aquilo que tem acabrunhado o coração, lavar tudo aquilo que tem manchado o coração, tem pesado no coração. Tu que conheces o nosso coração, tu que conheces o nosso interior, ó Espírito Santo, nós confiamos, nós cremos que tu tudo podes, porque nada na igreja acontece sem a presença do Espírito Santo, e tudo na igreja acontece por força e graça do Espírito Santo, e nós te pedimos: vem, vem, ó água viva, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. vem, 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 ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. entrega teu coração para o Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Ergue os teus braços e clama: vem, Diga: vem, vem, ó água viva, ó água pura,
Só você e o Senhor, canta para Ele. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Betânia é a casa dos amigos de Jesus. Betânia também é casa de misericórdia. Betânia é casa de quem quer viver uma amizade profunda com Jesus. Padre Léo, de tantos ensinamentos que ele nos deixou, Betânia foi o seu maior legado. Em todos os lugares que eu tenho ido e nas casas, o qual eu moro em Betânia, eu, Padre Ellington, moro em Betânia, lá em hoje na sede, em São João Batista, mas estamos espalhados, somos 8 casas espalhadas pelo Brasil. Casa Mãe São João Batista, nós temos casa em Curitiba, Irati, Guarapuava e Cianorte no Paraná, Italva no Rio de Janeiro, Lorena aqui no Vale do Paraíba e Uberlândia, Minas Gerais. Nós temos nossos consagrados de vida, consagrados de aliança, amigos e amigas de Betânia, filhos espalhados pelo Brasil inteiro. Em todo lugar que eu estou, eu cada dia mais chego à convicção que Betânia não é só um lugar. Betânia é um jeito de viver. Betânia é um jeito de viver que nasceu da vontade de Deus no coração do Padre Léo e alcançou o nosso coração e tem alcançado o nosso coração cada dia mais. Olha, nesse tempo, né, em que se fala de uma alimentação saudável, quantas pessoas hoje numa vida fitness, né, num tempo que hoje se fala muito da questão do sono, num tempo que nós estamos numa crise de relacionamentos, de bons relacionamentos. O Padre Léo fundou a comunidade há praticamente 30 anos atrás em 5 pilares: uma alimentação saudável, sono restaurador, bons relacionamentos, atividade física, espiritualidade encarnada. Uma alimentação saudável para que a gente possa nutrir bem o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. O sono. Nossos filhos e filhas quantas vezes trocam o dia pela noite, não dormem mais, dias e dias sem dormir. E quantos de nós às vezes acumulando trabalho, acumulando tantas outras atividades, nós já não dormimos mais direito e nós vivemos mal-humorados, depressivos, ansiosos. Quantos de nós não praticamos mais atividade nenhuma e hoje os trabalhos são quase todos sentados, né? São quase todos na frente de um computador, são quase todos pilotando uma máquina e a gente não faz mais atividade física, tanto o trabalho quanto o esporte. Os bons relacionamentos não se diz respeito só ao namoro, ao marido e mulher. Bons relacionamentos significa a tratar bem o outro, e se deixar tratar bem pelo outro, acolher um ao outro. E uma espiritualidade encarnada não é só falar de Deus, é viver aquilo que Deus nos pede. É tão bonito porque lá no memorial do Padre Léo, em Santa Catarina, e você tem, se você quiser, tem a oportunidade de vir e conhecer. Lá, quando o Padre Léo fez os seus primeiros votos religiosos, antes de ser padre, ele deu uma definição do que é ser um consagrado. Ele diz assim: ser consagrado a Deus significa ser todo de Deus. Por isso que em Betânia nós temos, nessa comunidade que acolhe o Cristo que vem até nós, nós temos muitos consagrados e consagradas de vida e de aliança, que vêm, ouvem o chamado do Senhor, que um dia brotou no coração do Padre Léo e vem partilhar a sua vida nesse carisma que nos inspira a darmos tudo a Deus. E para partilhar um pouquinho da sua vida para cada um de nós, eu quero convidar a Nathalie. Nathalie, vem para cá, para falar um pouquinho do que é da sua vida de consagrada na comunidade de Betânia, no que o Padre Léo também tem lhe inspirado. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite a todos que estão aqui, a todos que nos acompanham de casa. Como o Padre disse, eu me chamo Nathalie, nasci em Cuiabá, no Mato Grosso, e hoje consagrada da comunidade de Betânia. A minha amizade com a comunidade de Betânia começou em 2019,
quando eu estava em casa e me recordei do Padre Léo. Eu achava que o Padre Léo era da Canção Nova. Minha mãe sempre ouvia as pregações dele em casa, então eu achava que ele era da Canção Nova. E um dia, ouvindo a pregação dele, lance fora, abandone sua capa, no momento difícil em que eu estava vivendo, afastada da igreja. E naquele momento, as pregações do Padre Léo, você sempre começa rindo e termina chorando. E no momento em que eu terminei de ouvir a pregação dele, eu fui para a Canção Nova, em Cuiabá, onde eu morava do lado. E lá ia ter o grupo Jovens Sarados, que eu achava também que era algo relacionado ao Padre Léo. E nesse grupo, nesse dia, houve uma pregação onde o coordenador estava falando da vida do Padre Léo. E ali eu descobri, então, que existia a comunidade Betânia. Que a comunidade Betânia era a comunidade fundada pelo Padre Léo. E despertou interesse em conhecer. E eu entrei no site da comunidade, como era muito longe, não tinha como eu ir somente um dia para conhecer a comunidade. Eu falei, então vou fazer um retiro, que assim eu consigo participar de mais dias e conhecer mais a fundo a comunidade. E quando eu entrei no site, tinha 2 opções de retiro. O retiro vocacional, que seria em agosto, e o retiro Quem Como Deus, que seria em setembro. Eu falei, como eu não quero morar na comunidade, eu não vou fazer retiro vocacional. Então, vou fazer o outro. É um mês a mais, mas eu espero. E um mês antes do retiro, foi mudado o retiro. E seria Reconquistando o Sentido da Vida, do livro do Padre Lúcio. E hoje faz total sentido, porque eu entendo que naquele retiro, eu comecei a reconquistar o sentido da minha vida. Foi nesse retiro que eu descobri o meu chamado a viver em Betânia, a morar em Betânia. Retornei para minha casa, terminei uma faculdade. Praticamente como Paulo caiu do cavalo, né? Não Sim, queria viver na vida e aí Deus te conquistou. Não adianta correr, ele sempre pega, né? E voltei para casa, foi tudo muito rápido, né? Tranquei uma faculdade, terminei uma que eu já estava fazendo, tranquei a outra. E 3 meses depois eu já estava fazendo meu vocacional em Curitiba. Eu não sabia o que era ser vocacionado, eu não sabia o que dizia respeito a uma comunidade de vida, muito menos o que era ser consagrada. Mas o anseio, o desejo do meu coração era maior do que saber entender o que eu iria viver. E chegando na comunidade, o Jonas, diácono Jonas, estava ali e me veio isso à memória, que eu lembro que um dia, num dos acompanhamentos, eu dizia para ele que eu queria fazer mais. Que aquilo que eu estava fazendo na comunidade parecia que era pouco. E ele pegou e falou assim, minha filha, Jesus quer ser teu amigo. E para mim, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer, eu tinha que servir, eu tinha que dar o meu melhor nas coisas em que eu estava fazendo. Não que isso não seja importante, isso também faz parte do nosso chamado. Só que naquele momento eu não entendi. Fui para o vocacional, fiz o aspirantado, o discipulado canônico, depois o discipulado em missão. E uma semana antes da minha consagração, eu estava jogando vôlei com os filhos no Recanto de Curitiba. E no momento que eu parei, no meio do campo, e eu ouvi a voz de Jesus dizendo, eu já não te chamo mais de serva, mas de amigo. Aí eu falei, Jesus, eu estou na hora do esporte, o Senhor está falando comigo na hora do esporte, como assim? E aquilo ficou no meu coração e eu fui para a capela rezar e lembrei novamente do Jonas falando, Jesus quer ser teu amigo. E mesmo assim eu ainda não havia compreendido, me consagrei no ano da minha consagração e um dia que eu estava muito cansada da missão, a gente tinha retiro em casa, e eu fui para a capela chorar. E falei assim para Jesus, eu não vim para a comunidade para ser funcionária. E esse é o meu sentimento. Aí eu falei assim para ele, se for para mim ser funcionária, eu vou voltar para minha casa. Porque lá eu vou ser funcionária e ainda vou ser remunerada. É a comunidade de vida da providência. Né? A comunidade de vida da providência. E mais uma vez, a amizade ecoou dentro do meu coração. E Jesus me dizia, todas as vezes em que você colocar o seu trabalho à frente
da nossa relação, você vai se sentir uma funcionária. E ali eu entendi o sentido da minha vocação. Ali eu entendi que o meu chamado a ser consagrado em Betânia, mais do que fazer, é ser amiga de Jesus. Mais do Ser que toda de Deus, como dizia o Padre Léo. ser toda de Deus. E é uma construção, a amizade verdadeira, ela é uma construção. Eu falo para ele, eu ainda não sou a sua amiga perfeita, mas eu estou no caminho. E Betânia, ela me proporciona isso, diariamente. Porque ser amiga de Jesus não é ter um título, mas é um compromisso diário, onde, diante de todas as demandas que a gente tem em nossa casa, eu preciso ter o compromisso de me ausentar e estar com Ele. Porque quando eu estou com Ele, a minha vocação faz sentido, eu não esqueço quem eu sou, mas quem Ele quer que eu seja. Uma amiga dele. Uma amiga dele. Amém. Obrigado, Nathalie. Pelo uma salva de palmas para Nathalie, gente. E diante do testemunho da Nathalie aqui, nós temos as relíquias do Padre Léo. A túnica, a estola, qual ele foi sepultado, né? Estão intactas. Nós estamos guardando isso com muito carinho. Diante da imagem do Padre Léo, nós queremos rezar. Rezar o chamado da Nathalie, rezar o chamado dos nossos consagrados e consagradas, rezar, quem sabe, o teu chamado, você que está em casa, talvez está sentindo seu coração arder, quer fazer, quer servir, porque um dia se sentiu tocado por Deus e não sabe como. Acessa lá o @vocacional.bth e tira suas dúvidas, pede as informações que você gostaria que fossem sanadas, e quem sabe é o momento de você vir e servir também na comunidade Betânia, e dar um passo, como vida ou como aliança, e como Nathalie, ser inteira de Deus nessa comunidade. Deus continua a chamar, Deus continua a nos conduzir, Ele nos faz esse convite, não é, Natan? E é como o Padre Léo cantava e cantou, né? Como ele cantava a vida, dizendo que alguém chama. E é o amor do Sagrado Coração de Jesus que nos atrai. E a gente vai cantar junto com o Padre Léo, com certeza, lá do céu, essa canção, para celebrar esse momento e para rezar esse momento. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo, e o que Ele me diz, o que o Senhor nos diz essa noite: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim, só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom servir. Meu irmão, minha irmã, o que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus tem te convidado a viver? O que Deus tem te chamado para viver? E quais as respostas que você está dando? O mundo tem necessidade, está carente de amor. A carência que o mundo mais tem hoje é de amor, de amar e ser amado. E ao mesmo tempo o segredo da vida está em amar e ser amado. As maiores crises, talvez no seu relacionamento, é porque você não se sentia amado ou amada.
Seus maiores pecados, talvez, vieram no momento em que você não estava se sentindo amado ou amada. Quantos dos nossos filhos e filhas procuram na droga aquilo que só o coração de Deus pode dar? Padre Léo dizia que tem jeito, que pode ser diferente. Nós não trabalhamos com redução de danos. Fuma um pouquinho hoje, amanhã um pouquinho menos depois. Não, é decisão. É decisão. Depois que você toma a decisão, você para e pronto. Mas quando você tira drogas, tem que colocar algo no lugar. E o que nós colocamos no lugar? Deus. O amor misericordioso desse Deus que nos envolve, nos preenche, que é real, é concreto. Por isso que muitos nossos filhos e filhas, quando chegam lá em casa, descobrem que o menor dos problemas que tem é a droga. O menor dos problemas que tem é a dependência química. E muitas vezes a raiz mais profunda está nos relacionamentos que foram quebrados por falta de amor. Porque não foram amados, não aprenderam a amar, ou sofreram por parte daqueles que amavam. As grandes feridas do nosso coração são porque nós não amamos. Só que, deixa eu te contar uma coisa, amar não é só esperar do outro, amar é um exercício que eu faço de dentro de mim, para ir ao encontro do outro. Foi o que Jesus fez por nós. No alto da cruz, para mim é a maior expressão de amor. Quando Jesus, lá no alto, já pregado na cruz, sofrendo, ele reza: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Porque grandes males causados nesse mundo se dão por falta de amor. Muito dos males que nós presenciamos é falta do amor e sobretudo do amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje Deus quer te fazer um convite para ser todo inteiro dele, todo inteiro do Senhor, todo inteiro para fazer uma experiência nova. Deus não quer a gente pela metade, Deus quer a gente por inteiro. Numa das casas dos nossos consagrados, sempre me chamava a atenção que tinha uma plaquinha que dizia assim: Deus não nos pede muito, Deus nos pede tudo. Porque se a gente entrega tudo para o Senhor, Ele nos dá muito mais, muito mais. Por isso agora eu quero convidar a vir partilhar um pouquinho conosco o Enéas, que é nosso filho. Vem, Enéas, para cá. Fala para nós de onde você é. Conta para o nosso povo aqui qual foi a tua experiência em Betânia, o que você viveu junto do Padre Léo, melhor, na comunidade Betânia, inspirado pelo Padre Léo. Boa noite. Eu sou de Aracaju, Sergipe, né? Como o padre já falou, meu nome é Enéas Souza Neto. Conheci Betânia através do meu irmão. Mas quando o meu irmão trouxe essa proposta para mim... Conta para nós quem que é seu irmão. Meu irmão, o Padre Tiago, o primeiro padre formado pela comunidade Betânia. Padre Tiago que celebrou a missa agora à tarde. Padre Tiago que presidiu a missa das 4 horas da tarde é irmão do Enéas. Exatamente. E hoje o Padre Hélito aqui... Uma salva de palmas, gente, olha só. Inclusive o meu irmão, o padre, falava de amor, né, hoje à tarde. E o padre já falou aqui também do amor. Então foi esse amor que me resgatou, porque uma vez lá na dependência, né, hoje eu não tenho mais vergonha de dizer, né, que eu era um dependente, né, eu posso dizer que eu era um dependente, que eu usava a droga, o crack, a maconha, todos esses tipos de droga, o álcool, o cigarro. Eu não tenho vergonha mais, porque eu tenho até alegria de dizer, porque foi através dela que hoje eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, de ter uma mudança de vida, de experimentar algo novo. E a comunidade Betânia foi que me deu essa experiência. Né? Muitos pensam que a comunidade Betânia vai parar com a dependência, mas não. A comunidade Betânia foi aquela que me apresentou a Cristo, né? Me apresentou uma nova oportunidade, uma nova mudança de vida. E com isso tudo que foi acontecendo aos poucos na minha vida, né? Eu fui experimentando a cada dia em Betânia a viver um terço, rezando um terço, rezando uma missa, né? Oração da manhã, na oração da manhã a gente tem um terço Betânia, né? Que fala, né?
de acolher a cada um como o próprio Cristo. Antes de vir em Betânia, você não rezava terço? Não, eu não sabia nem uma Ave Maria. Meu Não Deus. sabia rezar uma Ave Maria porque eu nunca fui católico. Nem a comunidade de Betânia, o padre Hélito, inclusive, foi o padre que fez a minha primeira comunhão, né? Fez a minha primeira comunhão lá em São João Batista e a minha crisma foi feita em Curitiba, na igreja São José dos Operários. Eu fiz a crisma lá. Então foi uma oportunidade de conhecer essa fé, de abraçar essa fé, e hoje eu estou, né, vivendo essa fé. É muito difícil uma pessoa que não era católico, né, que nunca viveu nada disso, abraçar a fé da forma que eu abracei, né? Tendo meu irmão como exemplo, né? Meu irmão sempre foi um cara de oração, sempre foi uma pessoa que vivia na igreja. Mas Enéas não, Enéas era aquele cara desgarrado que vivia no mundo, né? Desde criança eu já me escondia para não ir para a igreja, então Enéas era esse, né? E não tinha nunca ninguém ali para estar pegando no meu pé, então era mais. Aí eu casei. E às vezes não deixava pegar no pé também, né? Eu me escondia, eu falava que ia para a igreja, mas eu ficava do lado de fora, né? Então, a experiência que eu tive, né, com a comunidade de Betânia, foi uma separação. Meu irmão me fez um convite, ele me convidou, né, tinha recaído na droga, já tinha desistido de viver. E quando eu conheci a comunidade de Betânia, eu fiquei preocupado. Se eu vou para um lugar, será que lá tem grade? Como é lá, né? Aí meu irmão, não, você vai passar 3 meses, se você não gostar, você vai embora. Mas, como fala do amor, né, a comunidade é aquela que acolhe como o próprio Cristo, né? Eu recebi amor na comunidade, eu recebi carinho, recebi afeto, cuidado dos consagrados. E isso foi mudando, né? Porque os consagrados foi tratando, foi cuidando. O Padre Léo falava da cura interior, né? E como eu falei antes, né, que não é como é que se diz? Para parar com a dependência química. O Padre falou aqui, tem muito mais a ver, entendeu? Com o que está lá dentro ferido. E a comunidade me fez viver isso. E hoje eu estou num processo de auxiliar de missão, né? Hoje eu estou vivendo algo novo, né? Estou vivendo uma vocação. E não é fácil porque vem um desafio, né? Eu saio de uma etapa, vou para outra. Eu era uma etapa de filho, onde eu era cuidado. E agora eu já entro numa etapa onde eu cuido de outros filhos, né? E não só isso, né? Hoje foi me dado mais um pouco de liberdade de ir atrás de recurso para a comunidade. Porque sabemos que a comunidade ela vive da providência, né? Vive da providência de Deus e vive daqueles que ajudam. A comunidade, quando eu cheguei na comunidade, eu não gastei 1 centavo para nada. Eu fui acolhido totalmente na minha miséria. Porque eu também cheguei lá sem nada, pessoal. Cheguei lá zerado, né? Tudo que eu tinha eu gastei, conta bancária zerada, dívida, mas a comunidade me resgatou, me devolveu a dignidade. E hoje eu tenho a oportunidade de, quando eu vou atrás de recursos, eu abro a minha boca para dizer, eu sou um filho da comunidade de Betânia. Eu dou o meu testemunho para as pessoas, porque é alegria para mim dar esse testemunho, porque é um testemunho de vida, né? Foi resgatada a minha dignidade, né? Foi restaurada a minha vida. Então, quando eu levo isso para as pessoas, assim, tudo isso só aconteceu na minha vida por conta de vocês. Por conta de vocês que fazem acontecer a obra. Por conta de uma doação que vocês fazem, seja ela de vida, como a consagrada, a Nathalie estava falando aqui, né? É muito importante a vida dela na comunidade. Quantos filhos chegam na comunidade e são acolhidos e tratados com amor, com carinho, por conta de um consagrado que está lá, que entregou sua vida, deixou tudo que estava lá fora, né? Então, eu hoje, eu não só por gratidão, eu estou como auxiliar de missão, mas eu estou por amor. Por isso que eu falo no amor, porque eu entendi o sentido, né? Cada um que chega lá, que eu pego, levo num quarto para tomar um banho, é amor, não é por conta, é só amor, porque eu olho e digo assim, nossa, um dia eu estava assim, um dia me resgataram e me restauraram, eu estou aqui, transformado e vivendo essa transformação. Eu vejo minha vida assim sempre, não a passagem que tem na Bíblia. Tem a passagem dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, todos os 10 receberam um milagre, mas só um teve a coragem de viver o milagre. Então, hoje eu entrego minha vida e estou entregando a minha vida a cada dia, porque tem que ser uma entrega mesmo diária, não pode ser hoje sim, amanhã não, porque todo dia tem coisas novas para se viver. E eu vou buscando, vou pedindo a Deus para viver essa transformação na comunidade. E eu peço a vocês que estão em casa, que estão aqui sentados, que essa obra só acontece por conta de pessoas como vocês que ajudam essa obra. Seja de vida, vocês que têm... Deus suscitou no coração do Padre Léo
para que ele começasse essa obra. Mas essa obra não parou. O Padre Léo está lá no céu intercedendo por nós. Tem pessoas que o Padre Léo levantou para isso. E eu tenho certeza que Deus toca no coração de vocês, em casa ou aqui, entendeu? Para que você entre também na obra, para que você ajude ela, seja fisicamente ou espiritualmente, orando, entendeu? Estendendo as mãos de onde você está, né? Então, se você quiser ajudar, pode entrar no site betania.com.br e lá escolher a forma também de ajudar, né? De conhecer a comunidade, nas nossas redes sociais também, a forma de que, se você quiser também doar a vida, né? E se você também, padre, mas como Enéas, eu conheço alguém que precisa viver esse processo de restauração. Você pode entrar em contato com uma das nossas casas e toda quinta-feira, das 14 às 17 horas, nós temos o chamado pré-acolhimento. O que é o pré-acolhimento? A pessoa chega na comunidade para conhecer o nosso estilo de vida. E a única pergunta, claro, a gente precisa conhecer um pouco mais a pessoa que vem, mas a única pergunta que realmente abre portas para tudo é: você quer realmente mudar de vida? Porque se você quer mudar de vida, a gente consegue te ajudar. Porque nós entendemos, como diz o Padre Léo, que o amor é a única força capaz de transformar uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, é tempo de mudança. Você e eu podemos fazer muito mais uns pelos outros do que a gente faz. A gente pode estender a mão, mas um sorriso, um abraço, um lar, um banho, uma roupa que a gente dá, mas não é o dar a coisa, é a maneira como a gente dá. Não é simplesmente tirar algo do bolso e entregar. Mas o que eu estou entregando ali? São alguns valores só? Ou eu estou entregando também amor, acolhimento, a misericórdia do Senhor? O que eu estou entregando? Padre Léo diz que todo filho que nos bate a porta é o próprio Jesus que vem até nós. Vem desfigurado, mas é Ele pedindo acolhimento. Meu irmão, minha irmã, toda vez que nós auxiliamos um filho, uma filha de Betânia, nós estamos acolhendo Jesus e nos permitindo ser acolhendo por Ele. E por isso que o Padre Léo cantou tantas vezes, né? Não me acostumei pelas terras onde andei, porque as terras que a dependência química nos convida a viver, não são, trazem uma alegria no começo, né? Mas depois roubam o chão. Aqui é muito mais alegria, né? Aqui é muito mais alegria, né? Porque a alegria que vem do céu, é uma alegria verdadeira, né? É uma alegria que, como eu falo hoje, quando eu falo que eu sou filho de Betânia, eu falo de coração aberto que eu sou filho de Betânia. E eu vou falar uma coisa para vocês: atrás de cada filho existe uma família que sofre. E muitas vezes eu fiz essa família sofrer. Mas hoje eu fui de férias agora, né? É rápido, eu vou falar. Eu fui de férias agora e como um auxiliar de missão, né? Fui de férias e tive a alegria de ser recebido na casa do meu pai, né? A confiança que foi transmitida para mim, né? Me deram o carro na mão, vai lá, pode ir para onde você quiser, pode passear. Então, sabe, é algo, sabe, que não tem preço, né? Essa confiança que eu consegui tomar de volta, né? Porque a confiança uma vez foi quebrada por as coisas que eu fiz quando eu estava na dependência, né? Com a minha família, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, né? Com todos aqueles que estavam à minha volta. Então agora eu tive a oportunidade, né? Fui lá, visitei meus filhos, tive a oportunidade de passear com eles, sair para lugares, jantar, almoçar. Então foi maravilhoso. Então é isso, é essa dignidade que Deus quer nos dar de volta. Refazendo os laços. Através do amor. Através do amor. Vamos cantar isso? Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar.
onde andei. E se você conhece algum Meu Deus, filho, alguma filha de Betânia, alguém que você sente que precisa hoje ser tocado pela misericórdia de Deus, um familiar, um amigo que hoje está vivendo a realidade da dependência química e que você já tentou em tantos lugares e que precisa viver hoje um tempo novo, cante essa canção agora para ele. Empresta a tua voz hoje como intercessor, como intercessora, e canta essa segunda parte da música agora, pedindo por ele, por ela, pedindo: Padre Léo, olha, intercede por esse filho, e diga o nome. Padre Léo, intercede por essa família que está passando por essa crise, com o alcoolismo, com a droga, que está passando hoje, né, com o vício do jogo, o vício desses jogos digitais, tantos outros vícios que têm aí acabado com o sonho dos jovens, acabado com muitas famílias, mas sobretudo a dependência química que tem roubado a dignidade. Vamos rezar essa canção mais uma vez, agora emprestando a nossa voz, emprestando o nosso coração, intercedendo por esses que tanto precisam. alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que esse é o meu lugar. Canta! Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Alô, meu Deus. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. O Enéas falava para nós, nos dizia que Betânia sobrevive da providência de Deus. E quantos, por vezes, nos encontram e dizem: Padre, como é que eu posso ajudar a comunidade? Eu gostaria muito de fazer, mas eu tenho medo, tenho vergonha, não tenho coragem de dar o meu sim como um consagrado de vida, como uma consagrada de aliança. Eu tenho já uma família, já tenho meu trabalho, já tenho tudo, então eu não consigo viver uma consagração, às vezes porque também moro distante de um dos recantos. Então como eu posso fazer? São inúmeras as maneiras. Você pode ser braço nosso, aonde você estiver, na sua casa, na sua cidade, aonde você estiver. Sim, convidando as pessoas para colaborar com a obra, mas também estendendo a mão, pedindo oração, rezando, intercedendo, fazendo corrente de oração, mas também reunindo amigos e amigas, e aquilo que vocês, o pouco que recolherem, podem ajudar a manter a comunidade. Mas também não só com aquilo que é material, com aquilo que sabem, com aquilo que carregam no coração, com aquilo que a vida lhes trouxe. Por isso eu quero convidar uma amiga de Betânia para vir e partilhar a forma como ela encontrou em Betânia sentido para ajudar os nossos filhos e filhas e para viver a sua fé, para viver também a sua entrega a Deus. Vem cá, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite, o meu nome é Kátia, como o padre já falava, né? E a minha história com Betânia, né? Eu sou de São João Batista, nasci lá e moro a vida toda lá.
E na época que o Padre Léo era vivo, né, eu conhecia, mas não participava. Ia lá, todo 12 de outubro eu ia na missa em Betânia. Quando o Padre Léo celebrava na matriz eu ia, gostava muito de ouvir. Tive assim eu conheci o Padre Léo quando faleceu uma tia muito querida minha. E foi a missa de corpo presente dela, as pessoas que me conhecem sabem de quem eu estou falando, né? E eu acho que Betânia nem tinha começado ainda. Ele era assim, Faz tempo? há muito pouco tempo que ele... eu acho que bem no comecinho. Fazia muito pouco tempo que ele era padre. E naquela missa tinha muitos padres, porque ela foi uma das pessoas que trouxe a renovação carismática para São João. E quando eu vi o Padre Léo falando dela, né, e eu achava, na época eu era, sei lá, adolescente, e na minha concepção ela era demais, ela era uma carola para mim, né? Uma pessoa que vivia na igreja, vivia rezando, vivia falando de Nossa Senhora, eu disse, meu Deus, lá vem ela de novo, eu pensava, né? E o Padre Léo falou de um jeito dela, ela já tinha falecido, e ele falou de um jeito que eu disse, meu Deus, eu tenho um tesouro na minha família, eu não conhecia, eu não valorizava. E aí, ali eu comecei a gostar muito, né, do que ele falava. Mas, enfim, passou o tempo, depois que o Padre Léo faleceu, acho que 1 ano e pouco depois, eu levei uma família para Betânia, e ali começou a minha aproximação realmente com Betânia, né? Aí eu ia todos os domingos visitá-los lá em Betânia, estava sempre lá. E em 2018, quando o Pierre era o nosso RT, né, nosso responsável técnico, surgiu uma parceria com o IFES, que era o Instituto Federal de Santa Catarina, e eles queriam ajudar a Betânia de alguma forma, o Instituto, né? E o Pierre me chamou, Kátia, o Instituto Federal ali de São José, eles têm um curso de panificação e tal, e a gente queria fazer isso aqui em São João, no Recanto. E eu pensei em ti, eu disse, Pierre, eu não sei fazer pão. Gente, ela é uma confeiteira Eu sei fazer doce. maravilhosa. Eu sempre gostei desde criança, né? E hoje Além eu vivo... dos bolos assim normais, vou usar essa palavra, né? Ela faz um sem glúten, sem lactose. É que eu Tem que posso, fazer, né? Tem que fazer, né? Porque padre, é isso que né? o padre Tem que pode, né? fazer. Então, são parentes, tá bom? Então, eu não fazia pão. Nem em casa eu não fazia pão. O Pierre disse, isso é só um detalhe. Nós vamos dar um jeito. E aí, não, então tá bom. Então vamos ajudar. Vamos fazer o que a gente pode, né? E aí eu passei uma tarde no IFES, que olha o curso que eu fiz, a preparação que eu fiz, né? Uma tarde. Meu Deus. Mas o pessoal do IFES que foi muito parceiro, né? A primeira turma, lá em 2018, todas as aulas, eu primeiro ligava para a professora, né? Pedia todas as orientações. Enfim, a gente começou e hoje, né, 2025, a gente já foram 14, estou na 14ª turma de panificação lá em Betânia. E para mim é uma alegria muito grande as tardes que eu passo com eles, né? E uma coisa que eu aprendi com o Tiago lá, quando o Padre Tiago, que a gente não acostumou ainda a chamar, né? Faz tão pouco tempo. Quando o Padre Tiago nos acompanhava lá no começo do grupo dos amigos de Betânia, que ele dizia que veio para Betânia é leproso. Não importa se tu é filho, se tu é consagrado, se tu é amigo, o que tu é, veio para Betânia é leproso. E isso eu fui interiorizando, né? Fui vendo, realmente, eu preciso muito de Betânia. E hoje, eu não vivo mais sem Betânia, não vivo. Betânia faz parte da minha vida. Às vezes, eles até têm um pouco de ciúme lá em casa, né? Lá vai ela de novo para Betânia. Tem semanas que, Ela virou a tia tem semanas que ela falava antes. Exatamente, a tia que eu falava antes, que eu achava que era uma Carola, que era uma Beata. Hoje, eu estou nessa posição, eu acho, né? Talvez eles pensem isso de mim. Uma mulher de fé. Mas eu não via isso. E talvez as pessoas também da minha família estejam me vendo do jeito que eu via minha tia antes, né? Mas realmente hoje eu não sei viver sem Betânia. Betânia faz parte da minha vida. E quando eu vou às tardes, essa semana eu ainda estava comentando com o padre, eu vi um memezinho que dizia assim, a pessoa que acorda de bom humor na segunda-feira não é confiável. Gente, segunda-feira, principalmente nas épocas que eu estou fazendo panificação, é um dia que eu amo. De manhã eu corro para dar conta das coisas em casa, porque as minhas tardes são sagradas em Betânia. E eu vou com muita alegria, mesmo cansada. Né? Essa semana os filhos lá disseram, tá, mas e segunda-feira tu vai vir, porque tu vai para a Canção Nova? Vou sim, eu vou. E assim a gente vai e passa assim, tardes gostosas, né? Então, muito mais do que ensinar alguma coisa para eles, eu recebo de volta. E hoje, quando o Padre Tiago falava da vocação ao amor em Betânia, né?
E isso tocou muito fundo no meu coração, porque realmente eu vou sem esperar nada, nada. E antigamente, quando eu comecei, eu acho que eu pensava que eu ia ajudar. E hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais ajudada do que eu ajudo, né? Eu me sinto realmente muito amada em Betânia. Não espero nada, porque a gente conhece a realidade, né? No início, quando a gente ia trabalhar em algum evento, né? Nossa, tudo era tão difícil, a gente achava tudo tão desorganizado, porque a gente vive num ritmo lá fora muito diferente do que se vive em Betânia. E hoje, ai daquele que fala mal de Betânia perto de mim. Ai daquele, né? Porque a gente conhece a realidade lá dentro, a gente sabe das dificuldades que é, né? Tudo que se passa lá, mas também vê o milagre acontecendo todos os dias. Glória a Deus. E isso não tem preço, né, Padre? Amém. Não tem preço, ninguém É isso que paga mantém a vida da gente, graça. e é isso que me faz cada dia mais ser Betânia. Amém. Obrigado, Kátia. Obrigado pelo carinho, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua entrega. A Kátia, como eu disse para vocês antes, ela não fez uma consagração de vida, ela não fez uma consagração de aliança, mas a gente vê que no coração ela consagrou o coração a Deus em Betânia. É ou não é? Na verdade? Olha aí, o compromisso, né? Mas eu sei. E que bom, porque você também pode consagrar teu coração a Deus através de Betânia. Desse jeito de viver, não é um lugar, é o jeito de viver que nós vamos aderindo na nossa vida. E isso que muda, isso que faz com que a gente se sinta melhor, isso que faz com que a gente queira ir além, isso que faz com que a gente queira acolher todo aquele que vem até nós com o próprio Cristo. O nosso olhar começa a mudar, o nosso julgamento começa a mudar, a gente não julga mais, a gente acolhe e a gente tenta ajudar. Nós fazemos o caminho de agora não mais somente servir, mas cultivar uma amizade. Aquilo que a Nathalie falava lá no início, quem se relaciona com Jesus agora cultiva uma amizade. Quando eu via o Enéas aqui falando com o senhor, né? E eu acompanhei quando o Enéas chegou, eu comentava com o Alisson ali atrás ainda, quando o Enéas chegou, ele nem falava em Betânia, tu lembra disso? Sim, E só pelos cantos, mas vi ele tomando a primeira comunhão em Betânia, passou por mim na panificação também, né? E era um aluno muito dedicado. E ver ele hoje seguindo o caminho, né, vocacional, é uma alegria muito grande, né? A gente vai acompanhando e se alegra junto, é como se fosse um filho meu também. Então isso não tem nada que pague, é muito bom mesmo. Amém, obrigado, Kátia, Deus abençoe. Erga as suas mãos lá em cima. Erga as suas mãos lá em cima, se você quiser pode até ficar de pé. Fica de pé, você que está aqui. Erga as suas mãos e diz assim: Senhor, eu te entrego as minhas mãos. E nas minhas mãos, Senhor, eu entrego o meu coração. Eu entrego o meu coração. Eu me entrego a minha vida. Entrego a minha vida. Te entrego tudo aquilo que sou. Te entrego tudo aquilo que sou. Senhor, toma-me por inteiro. Senhor, toma-me por inteiro. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Às vezes não sei como ajudar, Senhor. Às vezes não sei como ajudar, Senhor. Mas aqui estão as minhas mãos. Mas aqui estão as minhas. Aqui está o meu coração. Aqui está o meu coração. Aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Que o meu coração seja Betânia, a minha casa seja Betânia. O meu coração. Que o meu coração, declara isso, seja Betânia, a minha casa seja Betânia, a casa do pobre, lugar dos amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração. A casa do pobre, a casa do pobre, lugar dos amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração. Que o meu coração
canta, povo de Deus. Seja Betânia a minha casa, a minha casa. Seja Betânia, seja Betânia. Que o meu coração, seja Betânia, a minha casa. Seja Betânia, com força, com fé, a casa do pobre, lugar dos amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração. A casa do pobre, lugar dos amigos de Jesus, recanto de vida, de amor e restauração. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, nesse momento, a te colocar por inteiro na presença do Senhor. É Jesus que está em nosso meio, e nessa adoração nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Jesus, para que o nosso coração seja uma Betânia, onde nós possamos viver toda a dimensão dessa espiritualidade, como Maria, como Marta, como Lázaro. E nós te pedimos diante de Ti, Senhor, que o nosso coração seja transformado nessa casa de acolhimento, onde nós possamos acolher aqueles que vêm até nós como o próprio Cristo. Sim, Senhor, o nosso desejo é que o nosso coração seja Betânia. Que o meu coração seja Betânia, a minha casa. Seja Betânia, que o meu coração seja Betânia, a minha casa. Seja Betânia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós estamos diante de Jesus vivo, ressuscitado. É o Senhor de Betânia. É o Senhor que nos convida a essa amizade. Em muitas passagens na Sagrada Escritura mencionam Betânia. Jesus gostava de passar em Betânia. E o que ele encontrava em Betânia? Marta, ocupada com muitos afazeres. Encontrava Maria, que sentava aos seus pés para ouvir o que ele tinha a dizer. Encontrava o seu amigo Lázaro, que era leproso. Nada de especial, aparentemente eles tinham para oferecer, mas era o lugar onde Jesus gostava de estar, e eram as pessoas que ele gostava de encontrar. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio hoje, aqui, nessa noite oracional, para poder te encontrar. Não é à toa que você está aqui no rincão do meu Senhor, não é à toa que você está acompanhando na sua casa, no seu trabalho, onde você está. É o Senhor que através da TV Canção Nova te alcança. É o Senhor que hoje te visita. E como Marta quer curar o seu coração, e como a Maria também quer curar o teu coração, e como ressuscitou Lázaro, quer ressuscitar a tua vida. Por isso, nosso Senhor e nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, nós te agradecemos por estar na nossa
por vir ao nosso encontro, por estar aqui, vivo e ressuscitado. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida do Padre Léo. Nós te louvamos e te agradecemos pela comunidade Betânia. Nós te louvamos e te agradecemos pelos nossos consagrados, pessoas que decidiram dar a sua vida por causa de ti, Senhor, por causa do Evangelho, acolhendo todos aqueles que vêm até nós como o próprio Cristo. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por todos os nossos filhos e filhas que foram alcançados pela tua presença, pela tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tantos amigos e amigas, benfeitores, pessoas que rezam por essa obra e que ajudam essa obra, que não medem esforços para poder continuar o legado que um dia confiastes ao coração do Padre Léo. Como dizia antes, legado é jeito de viver, não é um lugar. Senhor, e nós te pedimos hoje, visita-nos com tua graça e toca o nosso coração, para que o amor que emana do teu coração hoje, dia do Sagrado Coração de Jesus, teu dia, nesse dia, o teu amor possa nos envolver de tamanha forma, que não consigamos dar outra resposta senão, sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, estou aqui. Por isso, por mais que eu tenha caminhado por tantos lugares difíceis, por mais que tenha caminhado por tantos lugares tortuosos, por mais que tenha tantas feridas no coração, hoje, nós estamos aqui para viver uma experiência de misericórdia. E a imagem que o Senhor me dá é de muitos corações fechados a esse chamado por medo, ou até mesmo por se acharem indignos, de um Deus que nos ama, e que acredita em nós, mais do que você acredita, no teu chamado, na tua vida. E tem uma frase do Padre Léo que ela vem de encontro a isso, que a santidade ela não se improvisa. E quando nós vamos entendendo que o reino dos céus é para os corajosos, para aquelas pessoas que querem dar tudo pelo tudo, dispostas a fazer tudo por causa de um grande amor. Como explicar esse amor, Senhor, que me ama, que me acolhe, que acredita em mim? E hoje Deus está quebrando essa barreira que você tinha no coração, de assumir verdadeiramente a sua vocação. Juliana, Thaís, Mateus, o Senhor vai te chamando agora pelo nome, meu irmão, porque Ele tem um propósito na sua vida, mas para isso é preciso coragem. Quando o Senhor gritou para Lázaro, vem para fora, vem para a vida, quem fez a ação foi Lázaro. Por isso que nessa noite oracional, que você tenha coragem de sair do túmulo da escuridão, que ainda aprisiona o seu coração. Que você tenha coragem de deixar a sua vida, por este Deus que nos ama, e que acredita na nossa conversão, meus irmãos. E o Senhor está te lembrando, ei, não olha para você, olha para mim, eu sou o Deus que te chama, eu sou o Deus que pode curar as suas feridas e as suas lepras, mas para isso é preciso que você venha a mim, mas para isso é preciso que você tenha coragem de lutar contra essas faixas que vão te amarrando, que vão te paralisando ao longo do seu caminho vocacional. E muitas vezes você fala, sim, Jesus, eis-me aqui, mas aí você vai voltando, você vai desistindo do teu chamado, e o Senhor te fala hoje, não desista do seu chamado, porque desistir do nosso chamado é desistir do céu, meus irmãos, é desistir da nossa salvação, e Deus nos fez para o céu,
Por isso não tem como explicar este amor que acredita em nós. Não tem como explicar, apenas viver. Viva o amor. Como nos lembra Santa Teresinha, floresça onde Deus te plantar. Se for em Betânia, louvado seja Deus. Mas Betânia é este lugar de encontro com Jesus, onde Ele devolve a você o sentido da sua existência, da sua vida, onde Ele revela ali no seu coração o seu chamado, entre você e Deus, entre o teu coração e o coração de Jesus. Por isso que vocês ouçam agora essa canção e possam rezar com elas. Deste Deus que nos ama desde o nosso nascimento, deste Deus que acredita em nós e que supera toda a nossa humanidade por amor. Meu irmão, minha irmã, Deus não desiste de você. Por isso não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Por tantos que eu machuquei, por tanto que eu me machuquei, por tantos que eu machuquei, por tanto que eu te machuquei. Sim, Jesus vai alcançando esses corações machucados. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Dá-me, Senhor, Vai pedindo a Deus a graça de um coração semelhante ao coração de Jesus. por tantos que eu machuquei, por tanto que eu me machuquei, por tantos que eu machuquei. Sim, eu machuquei, Senhor, por tanto que eu te machuquei. Mas mesmo assim, o Senhor, tu me amaste antes mesmo de eu nascer. Me perdoaste mesmo sem eu merecer. Tu me amaste antes mesmo de eu nascer. Me perdoaste mesmo sem eu merecer. Não sou merecedor desse amor, mas mesmo assim me amou. Vinde a mim, vós todos estáis cansados e fatigados do pesado fardo, eu vos darei descanso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim, é o convite do coração de Jesus. Vinde a mim, vós todos estáis cansados e fatigados do pesado fardo,
E talvez o pesado fardo que você tenha carregado é o fardo do pecado, e por isso hoje, meu irmão, você é convidado a clamar por um coração arrependido. Um coração arrependido. Hoje, olhando para a vida do Padre Léo, olhando para a vida do Monsenhor Jonas, e eles que foram homens de Deus, a vida deles é roteiro que nos aponta para o céu. E nós olhamos para a luta, as batalhas que eles tiveram, e não tem como não olhar para a nossa luta, e não tem como não olhar para as nossas batalhas. E o sim ousado que eles deram, nos desafiam a cada um de nós a darmos o nosso sim de forma ousada, e nos recordarmos que antes mesmo do que nós nascemos, Ele já nos amava. Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu já te conhecia, eu já te consagrava, já te consagrei, eu já te amava. Mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas lutas, a misericórdia do Senhor nunca faltou. Tu me curastes, como disse a canção, e isso eu posso testemunhar. Foi a misericórdia do Senhor que me curou daquela leucemia, e se Ele me curou daquela leucemia, Ele pode curar dos seus pecados. Se Ele me curou daquilo que eu passei, Ele pode curar você de toda enfermidade. O que você e eu precisamos é nos colocar diante de Jesus sem máscaras, sem medo. Nos colocarmos diante do Senhor de forma ousada e dizer: sim, Senhor, toma meu coração arrependido. Sim, Senhor, toma meu coração por inteiro. E você lembra do que eu partilhava antes, que a única condição para estar em Betânia, e a única condição para você ser um verdadeiro amigo de Jesus é uma só, é responder essa pergunta: você quer? Você quer mudar de vida? Olha para Jesus agora e dê a tua resposta. Olha para Jesus agora e deixa Jesus revelar os caminhos que você tem trilhado, deixa Jesus revelar os caminhos que você tem andado. Quais rastros você tem deixado? Padre Léo que nos dizia que nós temos que deixar rastros de Deus. Os rastros que nós deixamos até aqui nos levam para onde? São rastros de céu? São rastros de Deus? Ou não? Não quero nem mencionar aqui que rastros podem ser, porque o Senhor nos convida agora a darmos esses passos em direção ao seu coração misericordioso, que nos recorda que amor é esse. É um amor misericordioso, terno, eterno. É o amor de Deus, o amor de Jesus, do coração rasgado, que emana água, sangue, para nos lavar da nossa lepra e devolver a vida que o pecado nos roubou, que as nossas más escolhas nos roubaram, que a desesperança nos roubou. Por isso, sim, Senhor, que amor é esse? É o amor do coração de Jesus. E quando o Senhor nos convida a entregarmos esse coração arrependido, é o primeiro passo para uma conversão verdadeira. E essa canção nasce de algo que o Senhor partilha ao nosso coração, que a conversão nada mais é do que você deixar de caminhar em direção à morte e fazer um retorno na sua própria história. E não por coincidência, e não à toa, que estamos vivendo a trilha da cura. Você, meu irmão que está em casa, você que está aqui nesse rincão, esse é um convite que o Senhor vai fazer para você, quando você de todo o seu coração se abrir para essa trilha. Mas a imagem que o Senhor me deu diante dessa canção
é que quando você retorna, quando você converge, quando você faz essa conversão, ao olhar para a sua história e para a sua vida, você vai encontrar esse rastro que você deixou antes de encontrar Jesus na sua vida. E ali você encontra as pessoas que você feriu, as vezes que você se feriu e o quanto você feriu o Senhor. Na cruz do Calvário Ele leva sobre si toda a nossa dor, todo o nosso pecado, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós somos curados. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhando para a sua história, peça ao Senhor a graça de um coração arrependido. E esse Senhor que te ama, desde todo sempre, desde antes do seu nascimento, esse Senhor que deseja o teu coração de maneira ardente, que você retorne à casa do Pai, porque a conversão é um retorno à casa do Pai. A conversão é um retorno, e você vai olhar esse caminho que você trilhou, e o Espírito Santo vai te levar por esse caminho, curando tudo aquilo que o seu coração viveu, e diante do Senhor você vai dizer: Pai, eu estou aqui, eu preciso desse coração arrependido para voltar à dignidade de filho. Por isso eu te peço, dá-me, Senhor, um coração arrependido. Dá-me, Senhor, um coração arrependido. Canta essa verdade. Tu me amaste antes mesmo de eu nascer. Esse amor, o que nos resta é contemplá-lo e dizer: que amor é esse? Cante: que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que constrange todo E para encerrar esse momento, o que o Sagrado Coração de Jesus gritava ao meu coração é que tem muitas pessoas nos acompanhando em casa que estavam trocando de canal e quando viram Jesus pararam. E hoje Jesus foi visitar a sua casa, está te libertando de toda a depressão, meu irmão, de todo o desânimo, de toda a frustração que você vivia, em que você achava que você não valia nada, em que Jesus não te amava, e mesmo sem merecer, Jesus nos lembra nessa noite que nós somos amados, porque é um amor gratuito que nos alcança, e você estava esperando Jesus revelar isso ao teu coração, porque você precisa de respostas, você precisa que Deus seja mais direto contigo, e você muitas vezes é cético, não acredita que é o Senhor que fala, e Jesus falou nessa noite com o teu coração, e está curando todas as feridas do teu coração. Jesus está alcançando toda a graça, toda a misericórdia, e está derramando sobre a sua vida. Louvado seja teu santo nome, Jesus, porque tu visita agora esses corações, e assim como Lázaro, chama eles para a vida novamente. Muito obrigado, Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar tão grande amor, o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador, ao Senhor de Betânia, ao Senhor da canção nova. Uma salva de palmas àquele que veio ao nosso coração, o coração de Jesus, rasgado no alto da cruz, por amor a cada um de nós. Tu me amaste antes mesmo de eu nascer.